Agora, abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos, Atos capítulo 10. Eu quero ler essa palavra com você. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo de Atos. Nós vamos começar do verso 1, verso 8. Depois nós vamos para o final, lá para o verso 44 ao 48. Atos capítulo 10. Então nos diz assim a palavra de Deus. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. Ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Aleluia. Agora vamos lá para o verso 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo a Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Aleluia. Feche teus olhos. Deus vai falar com você de uma forma muito tremenda esta noite. Deus já falou conosco aqui através de muitas palavras. Senhor, eu te louvo por isso. Porque o Senhor já falou esta noite ao coração da tua igreja, através dos testemunhos, através dos louvores, através das orações que foram feitas neste lugar. Agora, Pai, fala profundamente ao nosso coração através da tua palavra. Coloca em nosso coração uma palavra rema, uma palavra que vai mudar a nossa vida, o nosso destino, a nossa história. Fala conosco nesta noite de uma forma muito especial. Nós estamos aqui, Espírito Santo, prontos para ouvir a tua voz, prontos para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, fala conosco agora. Nós te pedimos e te damos graças por isso, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre o tema A Suprema Beleza da Vida. Vou repetir para que vocês possam guardar no coração. A Suprema Beleza da Vida. Aleluia. Todos nós sonhamos com a vida ideal, né? Todos nós gostaríamos de ter uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida onde nós acordássemos pela manhã e disséssemos: uau, que vida maravilhosa. Uma vida onde pudéssemos lidar com as dificuldades dela,
mas sem nos angustiarmos, sem trazer, às vezes, tanta tristeza ao nosso coração. A Bíblia fala de alguns poucos homens e algumas poucas mulheres que alcançaram essa dádiva, né, desse bem maior, desse bem supremo, dessa alegria plena de você poder alcançar na vida. E aqui nesse texto que nós lemos, Deus nos mostra um homem que ele alcançou isso. E eu quero mostrar a você aqui algumas coisas que nos faz entender e ver como esse homem se tornou pleno, como ele conseguiu alcançar a suprema alegria da vida. Cornélio, como o texto já começa anunciando, ele era um homem formado, um homem de carreira, um militar, bem-sucedido. Então, Cornélio, ele não tinha dificuldade financeira, ele não tinha dificuldade com moradia, ele era uma pessoa socialmente, economicamente bem resolvido. Eu conheço algumas pessoas que sonham muito em ter uma carreira, uma profissão, sabe, passar em um concurso público. Um dia eu disse a um moço assim, ele estava estudando muito, que ele queria passar em um concurso público do Estado, e ele estava angustiado. Eu disse, rapaz, eu entrei 2 vezes no Estado e pedi para sair. Ele olhou para mim com uma raiva, disse, você é maluco? Eu disse, não, eu sou de Deus, o pessoal de Deus é assim mesmo, é. E ele sonhava tanto em ter um cargo público, né? Ser um servidor público. E ele estava estudando muito. E quando eu disse a ele que entrei 2 vezes no Estado e pedi demissão, ele ficou doido. Eu disse, esse homem não bate bem da bola. Porque ele queria, na verdade, era ter um emprego, uma estabilidade, ter um título, né? E ter um salário, um sustento, que ele sabe que pode ter algumas variações, mas que será ali mantido, será fiel. Outros que sonham em ser rico, em ter uma empresa. Outros que pensam assim, poxa, se eu tivesse uma casa em tal lugar, isso seria o suficiente, eu seria feliz. Né? Pessoas que sonham em morar em determinados lugares da cidade, do estado, de ter uma casa na praia. Ah, se eu tivesse uma casa na praia, e eu seria... Uma vez eu encontrei um jovem, ele tinha comprado um carro, um lançamento, e ele estava tão feliz da vida, ele disse, realizei meu sonho, porque ele havia comprado aquele carro. Outro dia encontrei ele, nem está mais com esse carro, eu disse, pronto, o sonho do homem foi embora. Mas aquele era o momento dele, então ele achava que ele tinha encontrado a felicidade, porque ele conseguiu comprar o carro do sonho, e o carro do sonho foi embora, né? Porque as coisas, elas vão se deteriorando, vão se destruindo com o tempo. O tempo é um inimigo, né? Às vezes, das nossas coisas. Então, as pessoas sonham em ter, assim, uma posição, e pensam, alguns acham que é infelizes porque não tem uma casa em tal lugar, porque moram ou nasceram em tal cidade. Pensam que a sua infelicidade está ligada a um lugar, ou a uma condição financeira, né, ou uma determinada família. Meu irmão dizia assim, eu quero morar na televisão, porque os que moram na televisão, os pobres da televisão, as casas deles são uma maravilha. Então meu irmão dizia isso, meu irmão mais velho, que ele queria morar na televisão, porque ele achava que quem morava na televisão morava bem, né? A nossa realidade não era tão boa assim. Mas esse sonho de ter coisas, de possuir coisas, e às vezes nós atrelamos isso à suprema alegria ou à suprema beleza da vida, mas às vezes nós chegamos até lá, alguns até ultrapassam. Tem pessoas que sonham mesmo em ser milionárias, e elas conseguem às vezes ser muito mais do que isso. Elas conseguem muito mais do que uma casa, muito mais do que um carro, elas se esforçam tanto, e depois que elas chegam a esse nível, algumas sonham, né, com um emprego, passar em um concurso, e estudam mesmo, de manhã, de tarde, de noite, e passam mesmo no concurso, e recebem aquele título e aquele emprego, e depois que elas conseguem isso, elas descobrem que nadaram, correram, aí Eclesiastes vai dizer assim, e chegaram a lugar nenhum, que tudo é vaidade. Nada disso valeu a pena. E aqui nós encontramos um homem que ele possuía essas coisas.
que a maioria de nós não temos. Ele conseguiu essas coisas que nós sonhamos em ter. Uma carreira pública, uma posição social boa, salário, empregados, pessoas que ele comandava, dava ordem e dizia vá, não vá, segurança. Então era um homem bem-sucedido no que diz respeito à vida econômica, o que diz respeito à vida social. Mas ainda assim, esse homem, apesar de ter tudo isso, ele entendia que ele ainda não tinha encontrado a suprema beleza da vida. Ele percebe que faltava na vida dele ainda esse complemento. E é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que se nós encontrarmos esses 3 elementos, esses 3 suplementos que Cornélio encontrou, eu creio que o resto vem de troco, vem a reboque. Quando encontramos estas coisas que Cornélio encontrou, então as outras coisas nos são acrescentadas. Então o que é que Cornélio vai encontrar que vai fazer da vida dele uma vida plena, uma vida suprema, cheia da alegria de Deus? A primeira coisa que a Bíblia fala deste homem é que ele era um homem de oração e que fazia caridade. Nós precisamos encontrar o caminho da bondade. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, diz que Jesus Cristo veio à terra fazendo bem. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, eles fazem o que Cristo fez. Eles amam as pessoas e eles fazem o bem. Quando você aprende a fazer o bem, a ser uma pessoa ajudadora, então você começa a encontrar o caminho da alegria. É provado isso cientificamente, que quando nós fazemos o bem a alguém, nós liberamos hormônios que traz para nós alegria, hormônios que causam cura no nosso corpo. Então, tem pessoas que nunca aprenderam a fazer o bem, nunca aprenderam a ajudar ninguém, nunca aprenderam a facilitar a vida de ninguém. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a Bíblia diz que nós precisamos entrar por este caminho, o caminho de ajudar as pessoas, de facilitar a vida das pessoas. Jesus Cristo reúne os apóstolos e ele diz a eles, olha, ele está lá em João capítulo 13, ele começa a lavar os pés dos apóstolos. E ele diz, se eu sou mestre e Senhor, vocês me chamam assim, e vocês estão dizendo a verdade, eu sou mestre e Senhor. E se eu sou mestre e Senhor, eu estou lavando o pé de vocês, façam vocês o mesmo. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Aprendam a ser servos uns dos outros, porque aqueles que servem, sabe, eles encontrarão um lugar no reino de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, a Bíblia diz que um dia veremos a diferença dos que servem e dos que não servem. Tem pessoas que são crentes há 10 anos, 20 anos, mas não servem a nada, não servem a ninguém. Às vezes são até pedra de tropeço, sabe? Às vezes até estão à frente de alguns cargos e elas tratam as pessoas com tanta indiferença, com tanto descaso. Eu trabalhei uma vez com uma crente que eu tinha vergonha, porque ela tratava as pessoas, ela trabalhava com tanto descaso. E o interessante é que ela chegava cedo no trabalho, abria a Bíblia, lia a Bíblia, nós trabalhávamos à noite. E ela lia a Bíblia das 7 da noite até 1 hora da manhã. Quando dava 1 hora da manhã, ela fechava a Bíblia e ia dormir. 6 horas ela levantava, batia o cartão, ia tomar café e ia embora. Então ela entendia que isso que era ser crente. Essa leitura da Bíblia passou a ser algo ruim, passou a ser um mau testemunho, porque ela nunca ajudou ninguém. Ela lia a Bíblia só para o proveito dela. Ela lia a Bíblia só para edificação pessoal. Mas ela nunca aprendeu a servir. Ela era uma vergonha, porque ela foi colocada para servir e ela não servia. Jesus Cristo fala de um jovem, né? A Bíblia nos fala de um homem, está lá em Mateus capítulo 19, tem outra referência, Marcos e Lucas. A Bíblia diz que Jesus Cristo se encontra com um homem
E esse homem, ele olha para Jesus e diz assim: eu quero o reino dos céus. Aí Jesus olha para ele e diz: você já guardou a lei? E aí começa a citar a lei: não roubará, não matarás, não dirá falso testemunho, amará a Deus sobre todas as coisas. E ele disse: eu tenho guardado tudo isso, desde a minha mocidade. Então aquele homem, ele entendia tudo sobre lei. Ele era um homem religioso. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz a ele: falta você uma coisa, só uma única coisa. Você vai vender tudo que você tem, você vai dividir com os pobres e você vai me seguir. A Bíblia diz que esse homem olha para Jesus e ele despreza Jesus. A Bíblia diz que ele vai embora pesaroso por causa daquela palavra. Porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Aquele homem era muito rico, mas ele nunca aprendeu a grandeza de dar, de ser benevolente. Jesus Cristo olha para ele e vê o coração dele, e eu acho que Jesus Cristo vê a ruína do coração daquele homem. Guardou tanto dinheiro, ele se tornou tão rico, era um homem religioso, mas não era um homem dado a fazer o bem. Ele não fazia o bem a ninguém. Jesus Cristo disse: olha, você quer o céu, mas para ir para o céu, você precisa aprender a fazer o bem. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios: lançai o seu pão sobre as águas, e um dia ele te alcançará. À medida que você começa a fazer o bem das pessoas, tenha por certo que um dia esse bem vai te alcançar. Aqui na nossa igreja nós tínhamos um menino que ele era meio assim, azoadinho, né? E as pessoas tinham medo dele por causa do comportamento agressivo dele às vezes. Mas eu cuidava desse menino e da sua mãe com muito carinho. Ainda faço isso com ele. E as pessoas às vezes dizem assim: poxa, tenha cuidado com esse menino, tal. Um dia ele pegou uma faca desse tamanho e veio atrás de mim. Ele tinha esse cuidado comigo também. Mas mesmo assim eu continuo cuidando dele. Mas eu acho, o que eu quero contar a vocês é que um dia de noite eu estava andando aqui pela cidade. E eu estava só. E tinham 2 homens mal intencionados e estavam me esperando assim, de espreita. E eu sabia que aqueles homens iam fazer algum mal para mim. E eu não tinha escolha, eu tinha que passar por aquele lugar. E eu dizia: Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para me livrar disso? Quem vai me livrar dessa morte? Me livra do mal. E quando eu estou nessa peleja, quem aparece? Esse rapaz. E diz: apóstolo, o que está fazendo aqui? E aí ele me acompanhou. E com isso ele inibiu esses homens de fazerem mal a mim. Então naquele dia, esse rapaz, que parece ser uma pessoa que não merece atenção, porque a Bíblia não nos ensina a ser assim, mas às vezes a gente julga assim, que algumas pessoas não merecem ter atenção, ter cuidado. Esse rapaz me guardou, ele me protegeu. Ele fez um bem a mim e não tinha ninguém naquele lugar, naquela hora, que pudesse fazer. Então, eu fui alcançado pelo bem que um dia eu fiz a esse moço. Ele me alcançou. Então, Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem que orava e que fazia o bem. Aí Deus olha para ele e diz: Cornélio, eu recebi a sua oração. E mais do que isso, eu também recebi as suas ofertas. O provérbio vai dizer que o homem que dá aos pobres empresta a Deus. Você sabia disso? Minha mãe vivia dizendo isso: quem dá aos pobres empresta a Deus. E eu ficava pensando assim: de onde ela tirou essa ideia? E mesmo sem saber, ela estava citando a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Então precisamos ter esse coração. Cornélio, ele vai encontrar a alegria da vida fazendo bem. A Bíblia fala também de uma outra mulher,
E essa mulher, ela morre, e há um desespero naquela cidade, porque Dorcas morreu. E interessante aqui, vão chamar Pedro, e chamam ele Pedro. Eu acho que Pedro tinha essa unção de ressuscitar mortos. Uau, que coisa linda, né? E aí Pedro chega lá, a Bíblia diz que as mulheres pegam na roupa de Pedro e chorando, e diz, ela fazia o bem. E aí Pedro vai lá e ressuscita a mulher. Porque ninguém queria que ela fosse embora. Porque ela fazia o bem. Um outro homem doente, um criado. E aí eles encontram Pedro e ele diz, olha, esse homem, ele é bom. Esse homem, ele ajudou a construir o templo. Ele era um homem que fazia o bem aqui. Então Pedro ora e faz o homem ficar curado. Sabe, nós precisamos aprender como crentes, como homens de Deus, mulheres de Deus, como seres humanos mesmo. Aprender com o nosso Pai a fazer o bem. Aprender com o nosso Mestre, ser servos. Aprender a fazer o bem. Quando você aprender a fazer o bem às pessoas, você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. O quanto você vai pensar diferente, o quanto você vai se tornar uma pessoa melhor. Sabe, você está cheio de dificuldade? Saia pela rua aí, fazendo o bem às pessoas, e você vai ver o quanto você é agraciado. O quanto Deus é bondoso com você. E à medida em que nós vamos amenizando a dor do outro, nós vamos encontrando cura para nós mesmos. E melhor do que isso, nós vamos agradando o coração de Deus. E a nossa vida vai se tornando melhor. A nossa vida vai se tornando mais leve. E não importa se a pessoa que você fez o bem vai te agradecer, ou não vai nem querer saber de você, não importa. Porque não importa o que o outro vai fazer, o importante é que você está bem com Deus e com você, porque você fez o bem. Aleluia. Tem um texto muito lindo, a gente fala muito dele, do homem que estava doente no tanque de Betesda. Quem lembra dessa história? A Bíblia diz que esse homem estava doente há quantos anos? 38 anos. Imagine o que é você ser uma pessoa doente. Jesus chega para ele e diz, você quer ficar bom? Ele diz, não tem ninguém que me jogue na água, aquela história toda. Jesus, em menos de um minuto, cura um homem de 38 anos doente. Levanta, pega a sua cama e anda. Conta aí, não dá um minuto, isso dá menos de 30 segundos. Já pensou você passar 38 anos doente e em 35 segundos alguém te curar? Uau! A Bíblia diz que o homem levanta, pega a cama e vai ele com a cama na cabeça. Aí está tendo uma festa no templo, todo mundo reunido, congresso reunido, pregador de fora, banda de fora, aquela coisa toda. Entra o homem com a cama na cabeça. Que maluquice é essa? Aí os líderes, né, chamaram ele e disseram, rapaz, o que você está fazendo com essa cama na cabeça aqui? Ele disse, é o homem que me curou. Ele mandou botar a cama na cabeça e o homem... E começa aquela pressão em cima dele, né? E aí ele fica ali, na festa também, né? 38 anos, nunca participou de uma festa. Ele gostou daquele ambiente. Aí quem aparece? Jesus. Quando Jesus aparece, chama ele e diz, vem cá, mocinho, deixa eu ter uma conversa aqui com você de pé de orelha. Eu te curei, mas vou te dizer uma coisinha só. Pare de pecar. Pare de pecar, porque se você continuar a pecar, o seu pecado vai te colocar em um estado pior do que o que você estava. O homem ouve essa palavra de Jesus, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele correu e contou aos líderes da igreja que era Jesus o homem que curou ele, com intenção de botarem Jesus para fora. O sujeito não agradeceu, não se inclinou aos pés de Jesus e ainda denunciou Jesus para que Jesus fosse ameaçado. Está lá na Bíblia. Ingratidão, né?
Mas mesmo assim, Jesus disse, nunca mais eu como um aleijado. Ah, infeliz. Nunca mais. Não, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e continuou fazendo o bem. Continuou fazendo o bem. Então você quer encontrar a suprema beleza da vida? Faça o bem. A segunda coisa que esse homem encontra é um homem de Deus. Um homem de Deus, uma igreja. Tem pessoas que pensam, eu já faço bem, já faço caridade, já ajudo o próximo, não preciso de pastor, não preciso... Não. Um homem que não tem igreja, um homem que não tem pastor, é uma ovelha sem direção. Nós precisamos fazer parte de um rebanho. Tem pessoas dizendo assim, eu sou a igreja. Você é a igreja, amém por isso, mas você precisa de um templo. Você precisa de um lugar para congregar. Você precisa ter, a Bíblia diz que devemos confessar um ao outro os nossos pecados. A Bíblia diz que devemos celebrar ao Senhor. A Bíblia diz que devemos entrar no seu santuário com alegria e adorá-lo com toda espécie de instrumento, com as nossas palmas, com as nossas danças. Então, adorar ao Senhor, ter uma igreja, é uma ordem de Deus. Cornélio tinha tudo. Cornélio tinha dinheiro. Cornélio era um homem caridoso, mas ele não tinha um pastor. Tem gente que porque tem dinheiro, porque tem posição, acha que não precisa de pastor. Eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de ninguém para me orientar. Eu levo a minha vida do jeito que eu quero, não preciso dar satisfação a ninguém. Mas não é isso que Deus diz a Cornélio. Deus diz a Cornélio, levante, eu recebi a sua oferta, recebi as suas esmolas, eu ouvi as suas orações, estou com você, mas você precisa de um pastor. Você precisa ter uma igreja. Você precisa ter alguém que leve para você uma palavra de bênção. Você precisa ter irmãos que estejam ao seu lado, celebrando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Irmãos, o lugar mais lindo, mais glorioso, mais nobre da terra é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o melhor lugar para estar. Porque aqui na igreja nós não temos classe social. Nós não temos títulos. Aqui todo mundo é irmão. Filhos de um único Pai, do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você está sentado ao lado de um juiz, de um advogado, sabe, de homens aí, que tem um nível muito alto lá fora, mas aqui dentro é ovelha. Um dia eu estava em um congresso e quando eu cheguei na porta tinha um moço servindo a água. Esse homem era professor de 2 faculdades aqui em Salvador, juiz, título lá em cima, e esse homem estava me servindo água. Eu disse, obrigado, meu irmão. E ele disse ao pastor, eu quero ficar na porta servindo água. Eu disse, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Ele compreendeu que antes de ser qualquer coisa, a melhor coisa é você ter uma igreja, ter um pastor. Um pastor que talvez ele não fale tão bem quanto você. Talvez ele não tenha tanto conhecimento como você, mas ele tem algo que você não tem e que você precisa, a unção que vem dos céus para liberar sobre a sua vida. Você precisa. Aquele homem era um homem nobre, tinha muitos títulos. Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro não tinha uma faculdade, Pedro não tinha nenhum título público, Pedro não tinha segurança, Pedro não tinha empregados a serviço dele. A Bíblia diz que Pedro estava com fome orando, quando Deus diz a ele, olha, vai chegar aqui amanhã 2 homens com um soldado, e ele vem buscar você, pode ir com eles. É esse homem, e a Bíblia diz que quando Cornélio vê Pedro, você pode ler depois, ele se ajoelha aos pés de Pedro. Ele se ajoelha aos pés de Pedro
e diz: que bom que você veio. E Pedro diz a ele: levanta, porque eu sou servo como você. Aquele homem entendeu no coração dele que ele não podia, apesar dele ter tudo, apesar dele ter um título, apesar dele ter uma grande posição social, mas que ele não podia continuar vivendo, ele não poderia encontrar a alegria, a beleza da vida, se ele não tivesse um pastor. Tem pessoas que desprezam o pastorado, desprezam o sacerdote, desprezam a palavra sacerdotal, desprezam o templo, acham que a igreja está no último lugar, a igreja está na sua agenda no se der. Se der, eu vou. Se der, eu faço parte. Se der, eu vou ao culto. Se der tempo. Se eu não estiver cansado. Mas Cornélio, ele aprende que a alegria da vida está em você poder ter um pastor, poder congregar, poder reunir pessoas e adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Em Hebreus capítulo 13, verso 17, a palavra diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que eles exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. O que a Bíblia está dizendo: você deve congregar, você deve ter um líder, você deve ter um pastor, e você deve cuidar dele, para que ele ministre, e que ele faça isso com muita alegria. Que o ministério não seja pesado para o seu pastor, para que ele não tenha tristeza, para que ele não tenha angústia, para que ele não se torne um murmurador, porque isso não vai ser bom para você. Não vai ser bom para você. Se você tem um pastor infeliz na frente da igreja, um pastor infeliz orando pela sua vida, isso não vai ser bom. Ele diz: cuide do seu líder, obedeça a ele, ouça a orientação dele. Cornélio, ele entende isso. E ele diz a Pedro: o que posso eu fazer? O que é que você manda para a minha vida? Um homem que tinha poder para mandar em pessoas, agora estava diante de um pastor. Você precisa de igreja. Você precisa de pastor. Um dia eu ouvi o pastor Valadão falando algo muito interessante. Um homem chegou para ele e disse assim: para que eu preciso de igreja? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Aí o pastor parou com aquele jeito dele, né? E disse: você precisa de igreja, porque você precisa ter alguém que te dê disciplina que você não tem. Você precisa de alguém que te diga o que é certo e o que é errado diante de Deus. O que Deus aprova e o que Deus desaprova. O que Deus fala. Você precisa de um pastor que tenha um coração quebrantado diante de Deus e que seja cheio do Espírito Santo. Então, se você ainda não tem uma igreja, ou se você é visitante da igreja, ou se você é um desviado dentro da igreja, está na hora de voltar. Está na hora de você aceitar a Jesus. Eu conheci muitos homens ricos, mas angustiados, porque não tinham pastor. Um dia eu estava aqui na igreja, me chamaram para orar por um homem que estava com um câncer de garganta, um homem muito rico. Ele estava desesperado. Então ele encontrou um dos nossos pastores e disse: chama lá o teu apóstolo, para ele vir aqui. E eu fui lá e orei por ele. E Deus curou esse homem. Louvado seja Deus. Mas ele era um homem perdido. Ele era um homem sem direção. Porque ele não tinha um pastor. Você sabia que você tem direito a um pastor? Mesmo que você estiver no hospital, na cadeia. Sabia disso?
é reconhecido por lei, a sociedade entende que você precisa de um pastor. Um dia eu fui visitar um paciente na UTI e não queriam deixar eu entrar. Eu disse, mas eu preciso entrar, ele me chamou aqui. Eu tenho que ir lá, eu sou o pastor dele. E aí chamaram o assistente social, chamaram o médico, e aí estava escrito lá, no prontuário do médico, o paciente solicita a presença do pastor. Escrito no prontuário, era remédio para ele, remédio para ele. E aí estava lá no serviço social, autorizar a entrada do pastor. É lei. É lei. Aí disseram para mim, eu estava com o jornal e a Bíblia. Disseram, com o jornal você entra, mas com a Bíblia não. Eu disse, que diabo é isso? O jornal entra e a Bíblia não. Eu disse, eu entro, eu deixo o jornal, mas a Bíblia entra. E foi uma guerra naquele lugar. 1h30 de guerra. Chamaram segurança, chamaram o assistente social, só faltaram chamar o capeta do inferno. Eu disse, me mostre na lei que é proibido entrar com minha Bíblia. Vocês estão permitindo entrar com o jornal. Se eu posso entrar com o jornal, eu posso entrar com a Bíblia. Porque eu aprendi que o pastor tinha que andar com o jornal e a Bíblia. Eu não sei para que isso. Mas eu fazia isso às vezes. Então, naquele dia eu entrei. Entrei não porque eu era da área de saúde, porque eu podia apresentar minha carteirinha lá também. Não, eu não quis usar disso. Eu entrei. E eu fiz questão de entrar como um pastor. Você precisa de um pastor. Cornélio, ele encontra a beleza da vida, a alegria da vida, porque ele encontra um pastor. O homem tinha tudo. O homem tinha um relacionamento pessoal com Deus. Entendam isso. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Deus mandava um anjo falar com ele. Mas mesmo o anjo falando com ele, esse anjo diz a ele, vai chamar Pedro, porque você precisa de um pastor. Diga a tua irmã assim, vai chamar Pedro, porque você precisa de um pastor. Dá uma aplauso forte ao Senhor por isso. Então, vamos lá. Esse homem que tinha tudo, ele vai encontrando aqui a suprema beleza da vida. Primeira coisa, ele é um homem de caridade, faz o bem. A segunda coisa, ele encontra um pastor. E a terceira agora? A terceira é a melhor de todas. A Bíblia diz que quando Pedro ainda falava, o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando encontramos o Espírito Santo de Deus, quando encontramos Deus de verdade, quando Ele entra em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, então a Bíblia diz que a nossa vida muda. E aí nós vamos lá em Gálatas 5, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio, paz, perseverança. E contra essas coisas não existe lei. Aleluia. Então aquele homem agora, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus estava sobre ele e o Espírito de Deus estava nele. E aí Pedro se espanta porque diz, meu Deus, não só os judeus podem receber o Espírito Santo, mas também todos os homens, em todas as terras, em todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações, poderão ser cheios do Espírito Santo. Uou! Provérbio capítulo 8 diz que quem encontra o Espírito de Deus encontra a vida. Romanos 8 diz que o espírito da carne leva para a morte, mas que o Espírito de Deus nos conduz para a vida. Então aquele homem recebe dentro dele vida, mas não era uma vida comum, era uma vida diferente, uma vida sobrenatural, uma vida que fazia ele caminhar além da sua humanidade. Jesus Cristo vai dizer isso, quando vocês receberem o Espírito Santo, então vocês não serão mais homens comuns. O mundo não vai conhecer vocês,
Porque vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo. Vocês serão luz para o mundo, vocês serão sal para o mundo. Haverá em vocês o Espírito de Deus, que dará a vocês a sabedoria e a unção, e a alegria e a paz que o mundo não tem. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, a sua vida é diferente. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Como é que ele consegue ter paz? Como é que ele consegue dormir? Como é que ela consegue dormir passando por todas essas lutas? Como é que consegue sorrir? Irmãos, o povo mais feliz do mundo é o povo de Deus. Esse é o povo que tem a verdadeira alegria. A alegria do mundo é artificial, porque o mundo, para ficar alegre, precisa de uma garrafa de bebida, precisa de um cigarro de maconha, precisa de cocaína, precisa de botar um som lá de alguém cantando umas músicas muito doidas. Hoje estão cantando umas músicas muito doidas. O povo de Deus não precisa nada disso. Não precisa de música, não precisa de maconha, não precisa de bebida. Ele já tem alegria dentro dele, que é o Espírito Santo. O povo de Deus é um povo alegre. Às vezes eu passo pela rua, eu gosto de ver o povo de Deus andando, e o povo de Deus anda assim, né? E eu fico olhando e dizendo assim, olha, por onde eles vão assim? Porque nós não estamos caminhando para a morte, nós estamos caminhando para a vida, nós estamos caminhando para a eternidade. Meu avô quando se converteu, ele ia comigo às vezes, e uma vez eu fui para ele para um sepultamento de um crente. E aí meu avô foi para aquele sepultamento, e ele parou e disse assim, meu filho, quando eu morrer, eu quero ser enterrado como crente. Eu disse, meu avô, o senhor já é crente? Ele disse, não, eu quero que o meu enterro seja esse enterro aí que vocês fazem de crente. Como é, meu avô? Para aí, eles vão levando o caixão, e o povo atrás cantando, eu quero ser enterrado assim. Eu quero que no meu enterro tenha isso, eu quero que as pessoas cantem. E ele achou aquela coisa mais linda. Porque a gente vai enterrando o morto e vai dizendo, segura. Não vou cantar não, meu pai. Segura na mão de Deus e vai. Você já pensou o que é isso? Eu viajo nessas coisas, porque eu vejo o defuntão assim, pegando na mão de Deus. E uau! Quando você encontra isso, você encontra a beleza da vida, porque a beleza da vida não é o quanto você ganhou, não é o quanto você tem, mas é o quanto você está preparado para o último dia da sua vida, o quanto você está pronto para a eternidade. Aquele homem, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha um cargo social, mas ele encontrou a beleza da vida, quando ele encontrou o bem, quando ele encontrou um pastor, e quando ele encontrou o Espírito Santo. A vida daquele homem era agora uma vida completa. Tudo que alguém sonhou na vida, Cornélio teve tudo. Cornélio teve dinheiro, Cornélio teve posição social, e Cornélio teve a presença de Deus. A presença plena de Deus na vida dele. Ele era um homem extremamente feliz. E eu quero nesta noite te dizer, você pode ser essa pessoa. Você pode ser um Cornélio na vida. Sabe, Davi encontrou tudo isso. A Bíblia diz que quando Samuel derramou o óleo sobre Davi, a Bíblia diz que ele foi possuído pelo Espírito Santo. Nós não gostamos dessa expressão, né? Mas ele foi possuído, dominado. E a Bíblia diz que tudo que aquele homem fez foi sucesso. E ele morreu fartos de dias e feliz da vida. Ele pôde olhar para trás e dizer, uau, o Senhor é o meu pastor. Ele pode dizer, eu posso agora entrar nos céus. E o melhor de tudo, Deus encontrou Davi e disse a ele, assenta-te aqui no meu trono, porque o seu trono será eterno, juntamente com o meu.
A Bíblia diz que Jesus preparou uma mesa, uma cadeira, um trono, como você quiser entender, para cada um de nós. Uma mesa, uma mesa, uma mesa. Você vai poder entrar na eternidade, sentar-se à mesa com Jesus. Sentar. A Bíblia diz que quem vai te receber na porta é o próprio Deus. E ele vai estar com um lenço na mão. E vai dizer assim, sobrou alguma lágrima aí? Espera aí. Entra para o gozo eterno. Entra. E o mais glorioso disso é que a Bíblia diz que a eternidade, ela não começa nos céus. A eternidade, essa presença, esse gozo, essa alegria, essa paz, esse mover, esse sobrenatural, começa aqui. Aqui. Jesus não disse, vocês serão dos céus. Ele olhou para os apóstolos e disse, vocês são dos céus, como eu sou. Cornélio disse, uau, eu sou importante na Itália, eu sou importante entre os judeus, eu sou importante na sociedade, mas agora eu também sou importante nos céus. Eu tenho um nome nos céus. Aleluia, eu me empolguei nisso aqui. A Bíblia diz que tem um nome lá. Vocês já repararam que cada um de nós temos um nome particular dentro da nossa casa? Seu nome lá fora é João, não sei das contas. Mas dentro de casa você tem outro nome. Por exemplo, na minha casa eu era Guga. Agora, o que tem o meu nome a ver com Guga, eu não sei. Eu só sei que eu era Guga. Ninguém sabe desse meu nome. Débora é Bequinha. Eve, a apóstola já denunciou aqui os nomes dele. Tem outros. A Bíblia diz que lá nos céus tem uma pedra, que o nosso Pai escreveu um nome. Ele escreveu lá. Meu nome lá no céu não é Jones, não é apóstolo, não é nada. É um nome particular, escrito lá. É coisa de pai para filho. E quando eu entrar nos céus, então eu vou saber como é o meu novo nome. Como é que meu pai me chama? Como é que meu pai me chama? Qual é o seu título aqui? Ai, Jesus dizia, deixa eu voltar, eu quero viver isso de novo. E Cornélio encontra isso. Você não precisa esperar morrer para encontrar isso. Cornélio encontra isso. Vivo. Ele encontra isso. E ele diz, agora sim. Agora a minha vida está completa. Eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho um título, mas também eu tenho um pastor. Uma igreja. E eu tenho um Deus todo-poderoso que está em mim. E nesta noite, eu quero lembrar isso a você. Mas também eu quero te dar isso. Eu quero que você receba esse Espírito Santo. Eu quero que você também tenha isso na sua vida. Não importa o título que você tem lá fora. Não importa o quanto você é importante lá fora. Ou talvez você não seja nada lá fora. Talvez lá fora você seja o pior homem que existe na terra. Talvez lá fora ninguém goste de você. Mas aqui dentro você está diante de um pastor. E aqui dentro você está diante de um Deus todo-poderoso que morreu na cruz por você. Está dizendo, vem que eu vou te dar do meu Espírito. Eu vou mudar a sua vida. E você vai encontrar a suprema alegria da vida. Fica de pé.